Estamos com a entrevista do senador Aécio Neves, candidato do PSDB à presidência da República. Senador, o senhor e o seu partido criticam muito a gestão do setor elétrico no governo da presidente Dilma. Agora, a gente sabe que quando o PSDB esteve no poder federal, as tarifas explodiram muito acima da inflação e um apagão seguido de racionamento decretou o fim prematuro do segundo governo Fernando Henrique. O que é que os tucanos têm a ensinar nessa matéria, senador? Em primeiro lugar, transparência e previsibilidade. Essa é a palavra que falta ao atual governo. Renata, não é correto nós estarmos comparando momentos tão diferentes, tão distintos da vida nacional, onde as prioridades eram outras, né? Como se nós... Mas será que não, senador? Porque a gente fala muito de falta de planejamento. E se há uma coisa que a gente sabe bem, é que não houve planejamento naquela situação que resultou no apagão de 2011. Eu não sou advogado de defesa do governo Fernando Henrique, até porque ele não precisa disso. Acho que o tempo cada vez mais se incumbe de registrar a importância do governo do presidente Fernando Henrique para o Brasil de hoje. Se não tivesse o governo do presidente Fernando Henrique, não teria havido o governo do presidente Lula com os resultados que houve. A grande verdade é que naquele tempo nós tínhamos um objetivo que se sobrepunha a todos os outros, que era o controle inflacionário. Como você fazer um planejamento de médio ou longo prazo com os índices inflacionários aos quais eu me referi aqui? Então, essa foi uma questão central. Houve também uma ausência de chuvas grandes. Agora, esse período que nós tivemos até aqui foi um período, sim, que era possível... Só para fazer um advogado do diabo aqui. A ausência de chuva prolongada é uma coisa que a gente também pode atribuir aos problemas que o governo está enfrentando agora. Mas eu acabei de dizer, agora tivemos também um período de chuvas prolongadas, mas tivemos um longo período de estabilidade onde não houve planejamento. Ao contrário, a presidente da República, de forma absolutamente populista, fez uma perversa intervenção no setor elétrico que afugentou os investimentos. E você sabe, Renata, quanto isso já custou a mim, a você, ao telespectador que está nos ouvindo? Alguma coisa acima de 30 bilhões de reais em 3 anos. Dinheiro do orçamento. Dinheiro que o governo está tendo que transferir às distribuidoras de energia para que elas possam minimamente manter as suas atividades. Os investimentos foram embora. Eu converso com investidores de todo mundo. Minas Gerais tem uma das principais empresas de energia do país, hoje mais valorizada que a própria Eletrobras, que é a CEMIG. No passe de mágica, ela perdeu quase 1/4 do seu valor por uma canetada do governo federal. E as contas de luz voltaram a crescer. Então, essa autossuficiência, essa forma de governar autoritária, onde aqueles que discordam, e aconteceu na discussão das questões do setor elétrico, são afastados das rodas de negociação, é uma marca desse governo. Nós tivemos um período de estabilidade que o governo Fernando Henrique não viveu, ao contrário, o governo Fernando Henrique, além de ter tido a coragem de fazer as principais reformas que nos trouxeram até aqui, as enfrentou com a oposição raivosa do PT. O PT foi contra o Plano Real. O PT foi fisicamente, eu estava lá no Congresso Nacional, líder contra a lei de responsabilidade fiscal, raivosamente contra as privatizações de setores da economia brasileira que precisavam, sim, ser privatizados. Imagina o setor da telefonia, aí hoje submetido às indicações do governo federal, do PT, para a sua manutenção. Sandra, eu estou vendo o senhor falar aí das conquistas do governo Fernando Henrique, várias delas são reconhecidas até pelo governo petista. Agora, existe uma realidade... O governo petista não reconhece nenhuma delas. Algumas, a estabilidade, tanto que foi adotada ali, os princípios foram mantidos no primeiro governo Lula. O PT acha que o Brasil foi descoberto em 2003. Mas, enfim, não dão esse crédito. Então, por falar em crédito, por que o senhor acha que as pesquisas até hoje mostram, tanto as pesquisas públicas quanto as pesquisas à disposição das mais diferentes campanhas, que a percepção do público a respeito do governo Fernando Henrique, a memória do governo Fernando Henrique, não é boa? Por que é isso? Olha, eu acho que ficou a marca, sim, Renato, vamos ser muito francos, do segundo mandato, do apagão. Foi um momento difícil do governo Fernando Henrique, podem ter errado ali também, mas o saldo é extremamente positivo. Foi um governo que teve coragem, que teve grandeza para fazer o que era necessário naquele instante. Errou como todos os governos. Eu tenho a capacidade de reconhecer, acabei de dizer aqui, mérito do governo do presidente Lula. O PT não acha que o país foi descoberto quando eles chegaram ao governo. E não é verdade. Nós enfrentamos dificuldades lá atrás absolutamente quase que intransponíveis. E talvez seja a conta maior que eu acredito que o presidente Lula paga hoje. Eu acho que do ponto de vista das discussões futuras nós vamos perceber isso, talvez seja esse o seu maior equívoco. Eu citei aqui alguns acertos,
foi que ele teve um período de bonança. Entre 2003 e 2008, 2009, a economia crescia de forma absolutamente sustentável, fluxo enorme de recursos vindo para o Brasil, uma ampla base de sustentação no Congresso e uma popularidade pessoal do presidente da República incomparável. Esse tripé é muito raro, Renato, de você encontrar num só momento na vida de um país. E ele não os utilizou para fazer as reformas que o Brasil precisava viver. E ainda tinha um quarto aspecto muito relevante. Ele tinha nós na oposição e não ao PT. E quando falo nós, eu era governador de Minas Gerais e estive disposto em inúmeras reuniões com o presidente Lula, com outros governadores, a discutir reformas do campo tributário, no campo previdenciário. Mas o governo do PT, sempre que encontrava um contencioso, sempre que desagradava um partido político aliado no campo da reforma política, um Estado aliado no campo da reforma tributária, os setores vinculados a ele no campo previdenciário, afastava essas reformas do seu horizonte. Na verdade, o governo do presidente Lula, ele surfou na bendita herança do governo do PSDB. E a grande verdade é que qualquer que seja o próximo presidente da República vai amargar a maldita herança do governo da presidente Dilma. Isso é uma desculpa já, senador? Não, ao contrário, temos que ser nós. Renato, vou te falar com absoluta franqueza. Eu estou aqui me dispondo a ser candidato à presidência da República e nesse sábado meu nome deve ser homologado pela convenção do meu partido e com apoio de outras forças políticas. Estou determinado a vencer essas eleições porque eu estou convencido que para o Brasil isso é absolutamente necessário. Mas 4 anos de governo do PT fará muito mal ao país. Eu estava falando em reformas, me lembrei do seguinte. No que diz respeito à reforma política, eu sou um defensor já de muito tempo de uma medida que reduza substancialmente o número de partidos no Congresso Nacional para que eles sejam maiores, mais robustos, mais representativos. Exato. Só que o senhor acabou de atuar pesadamente para ajudar a criar um novo partido, o Solidariedade, que nasceu com os mesmos vícios de origem das outras legendas, para viabilizar projeto pessoal de alguns dissidentes do PDT e negociar tempo de televisão, no caso, em seu benefício. Como é que funciona? Partido bom é partido do aliado e não que apoia o adversário? Renata, a minha posição é absolutamente correta. Eu estou tendo a coragem de dizer, inclusive aos meus aliados, que nós deveremos resgatar a cláusula de barreira para que os partidos políticos, claro que nós temos que dar um hiato no tempo, isso tem que ter uma carência. Mas resgata depois de criar o Solidariedade? Claro, se você deixar responder, eu vou te explicar com muita clareza. Temos que fazer isso. Eu sou o único candidato que estou tendo a coragem de dizer aos meus aliados que eles se preparem para alcançarem um mínimo de representatividade na sociedade para terem funcionamento parlamentar. Porque eu quero não apenas ganhar eleição, quero governar, e quero que os futuros governantes também possam governar com um número mais enxuto de partidos políticos. Essa é a tese que eu defendo historicamente, até porque eu fui um dos líderes, na época era líder do PSDB na Câmara, que possibilitou a aprovação da cláusula de desempenho, que você se lembrará depois o Supremo Tribunal Federal derrubou. Voltamos para o quadro atual. Vários partidos vieram sendo formados às custas de quê? De espaços de poder, de distribuição de nacos de poder. Vários se formaram na órbita do governo. Surgiu um partido político para essa disputa eleitoral. E, obviamente, eu não tinha condição de restabelecer a cláusula de desempenho agora. O único, Solidariedade, que se dispõe a se constituir na oposição. Isso não é simples, isso não é algo comum. O único dos partidos que se dispõe a regimentar um grupo de parlamentares para ser oposição ao governo, eu disse, claro, vamos somar conosco aqui, vamos derrotar esse governo e vamos resgatar a capacidade do Brasil de organizar a sua vida político-partidária. Vamos falar do fim da reeleição, que eu defendo, mandato de 5 anos para todos os cargos, cláusula de desempenho, voto distrital misto. Está na hora das pessoas terem coragem de defender de público as suas crenças. Renata, eu vou fazer essa campanha, talvez esse seja o meu maior ativo em relação a qualquer candidato, dizendo a verdade, defendendo as coisas nas quais eu acredito. Não sei qual o resultado da eleição, mas na hora que eu vencer as eleições, as pessoas vão saber claramente naquilo que eu acredito e o que eu vou fazer. E aquilo que eu acredito e o que eu vou saber, eu acredito, vai ser muito bom para o Brasil. Mandatos de 5 anos, uniformizados para todos, não significa chamar o eleitor com menos frequência a participar do projeto político? Ao contrário, eu acho que você vai qualificar as eleições. O que não pode é você ter eleições onde os eleitores já estão premidos ali a decidir sem qualquer tipo de análise mais profunda. Nós temos eleições tão sucessivas que boa parte dos mandatos eles acabam se submetendo ao interesse eleitoral. Nós não temos mais uma presidente da República, Renato, e sei que você vai entrevistar a presidente da República daqui a uma semana, há mais de um ano.
A agenda da presidente é a agenda de uma candidata a presidente da República, que sai pelo Brasil distribuindo máquinas, tratores às prefeituras e esquece de controlar a inflação, esquece de falar de credibilidade, esquece de falar de segurança jurídica. Infelizmente, a reeleição acabou de ser desmoralizada pelo atual presidente da República, que distribui os espaços de governo hoje em troca o quê? De 10 segundos, de 15 segundos de propaganda eleitoral, e não pela qualidade das pessoas. Eu te faço uma pergunta. No início do atual governo, primeiro ano, foram 7 ministros, se não me engano, afastados por denúncias de corrupção. O que aconteceu com esses 7? Um deles. Alguém foi punido? O governo fez alguma investigação para ressarcir o tesouro dos desvios? Porque se demitiu foi por desvios. Esses partidos estão aí na coalizão da presidente e dos adversários também. O que aconteceu com esses 7 ministros? Nada. Esse é um governo reativo. Todas as demissões, está acontecendo com o Petrobras agora, não foi o governo, foi a Polícia Federal, que é uma instituição de Estado. Foi a imprensa, foram vocês que fizeram as denúncias. Nesse governo é o seguinte, se a denúncia ocorre, aí toma-se alguma providência. Se não ocorre, fica tudo como está. Então, o que fizeram com a Petrobras, o que estão fazendo com a Eletrobras, o Brasil não merece isso. Não é questão de vitória do PSDB sobre o PT que está em jogo. Nós temos que resgatar, nós temos que reestatizar as empresas públicas, devolvê-las aos brasileiros, tirá-las das mãos de um partido. Deixa eu conseguir tempo para ele fazer mais uma pergunta sobre essa questão de reforma política. Financiamento de campanha. Depois de tudo que a gente aprendeu, no caso do mensalão do PT, no caso do mensalão do PSDB em Minas, no caso do cartel dos trens em São Paulo, alguém pode ter alguma ilusão, senador, de que essa campanha que está em curso agora está sendo financiada de maneira diferente do que de todas as campanhas que vieram antes? Olha, eu não posso dizer pelas outras campanhas. Eu farei como sempre fiz, inclusive nas minhas campanhas em Minas Gerais, com todas as contas aprovadas sem qualquer tipo de dúvida. Hoje eu acho que há da sociedade brasileira um controle maior, Renato, do que havia no passado. Isso é muito positivo. Mudar o modelo de financiamento, a partir de uma ampla discussão, eu acho que é possível e talvez seja até positivo, mas temos que mudar o nosso sistema político. Por exemplo, você estabelecer pura e simplesmente o financiamento público sem incorporar minimamente o voto em lista, por exemplo, o voto no partido, eu defendo o voto distrital nisso, talvez nós possamos estar incorrendo num erro ainda maior. Portanto, essa discussão que hoje está sendo tratada no Supremo Tribunal Federal foi lá interrompida por um pedido de vista do ministro Gilmar, será retomada a partir do ano que vem. Estabelecer limites para empresas participarem do financiamento de campanha e, eventualmente, você ampliar o financiamento público acoplado a uma mudança no sistema eleitoral, trazendo uma parcela eleita dos parlamentares eleitos por lista partidária, talvez seja algo que possa ser implementado e benéfico ao Brasil. Não acredito em nenhuma decisão feita de forma assodada, sem qualquer discussão mais ampla, como essa que estava sendo tomada pelo Só lembrando, senador, que o caso está parado no Supremo Tribunal Federal, mas já existe maioria lá para aprovar o financiamento exclusivamente público de campanha. A gente vai fazer mais um pequeno intervalo e volta com o senador Aécio Neves, candidato do PSDB à presidência da República.